Muito obrigado, senhor presidente. 5 minutos. Senhores deputados, deputadas, acho que nós estamos aqui vivendo esses momentos decisivos aqui da comissão especial e evidentemente isso implica em todo tipo de movimento da parte daqueles que querem ter a aprovação das suas propostas. E o presidente Eduardo Cunha está se movimentando exatamente para aprovar a sua proposta de distritão. Eu quero dizer que nós, do PT, defendemos e estamos defendendo ainda e temos convicção de que é necessário um sistema eleitoral que reforce a atuação dos partidos, porque nós acreditamos na atuação coletiva na política. Nós acreditamos que só coletivamente é que se constroem projetos. Não se constroem projetos a partir da individualidade. E nós, por conta disso, defendemos aqui sempre a questão do voto nas listas partidárias, porque nós acreditamos que o voto na lista partidária é o voto num projeto, numa ideia, num conjunto de ideias. Da mesma forma, nós consideramos que é necessário que essa lista seja sempre feita de forma democrática nos partidos, né? Que haja uma democratização das decisões nos partidos. E, por conta disso, nós temos defendido essa ideia, né? Consideramos que não fomos aqui, não ampliamos esse debate o suficiente. Agora, nós também consideramos que a proposta que vem no relatório, que é a proposta do chamado distritão, do voto individual, é uma proposta que vai contra uma tradição da política brasileira, que é o voto proporcional, que é o voto que sempre garantiu a representação de setores minoritários, de ideias minoritárias, de partidos minoritários. E essa proporcionalidade, nós acreditamos que ela tem que ser mantida, né? E a proposta do distritão acaba com essa ideia. Em segundo lugar, como eu falei, é uma proposta de cunho individualista, certo? Onde cada candidato, independente do seu partido, vai fazer a sua própria campanha individual. E para isso, não tenhamos dúvida, vai buscar arrecadar o máximo e gastar o máximo para ter uma votação que o coloque nas primeiras posições. Por isso que nós temos essa preocupação. Ao invés de nós termos uma redução nos gastos de campanha, nós podemos ter um aumento nos gastos de campanha. Nós podemos ter uma exacerbação das despesas de campanha e, muito provavelmente, né, uma possibilidade de ter um caixa 2 nas campanhas eleitorais, talvez ainda maior do que o que se imagina que tem. Portanto, e por fim, consideramos que essa proposta é uma proposta que reduz a renovação política, impede a renovação política, porque não tenhamos dúvida, todos nós aqui dessa casa vamos trabalhar em cada partido, nos seus respectivos partidos, para que nós tenhamos uma diminuição do número de candidatos, para que tenha um número mínimo de candidatos. E esse número mínimo, logicamente, serão aqueles que já têm o seu mandato. Portanto, nós vamos criar um impeditivo para a renovação política. Tudo isso é exatamente contrário ao espírito das manifestações que pediram e pedem a reforma política em nosso país. Reforma política, quando se fala em reforma política, não é reforma política no sentido de reduzir a participação popular, de reduzir a participação na política. E eu digo que quanto menos perspectivas as pessoas veem de ter a possibilidade de serem eleitas, de estarem representando ideias no parlamento, menor será a participação na vida política. E isso é ruim para o país, isso é ruim para a democracia. E, portanto, eu acredito que nós aqui devemos rejeitar essa proposta que está contida no relatório. Quero dizer que nós defendemos, e vamos defender a partir de agora, a proposta que é intermediária, que nós aceitamos uma composição com o voto distrital misto, porque ele garante a representação dos distritos, um voto majoritário local, mas ao mesmo tempo mantém a representação proporcional
e garantindo a possibilidade de que as ideias minoritárias estejam representadas no Parlamento, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e também nas câmaras de vereadores. Por fim, quero manifestar aqui, senhor presidente, que nós não concordamos e não aceitamos que se mantenha o financiamento privado das campanhas. Mais ainda, que se mantenha o financiamento das empresas, né? Proposta que aqui nesse relatório legaliza uma situação que está em discussão no Supremo Tribunal Federal e que já tem a maioria dos juízes contrários. E que o ministro Gilmar Mendes teima em reter, né, teima em permanecer nas suas mãos. Nós rejeitamos o financiamento das empresas, porque essa vinculação entre o financiamento das empresas e a atividade política é a porta de entrada da corrupção no sistema político. É isso que tem causado essa ligação e essa sucessão de escândalos na vida política nacional. Portanto, nós defendemos que haja, sim, financiamento público de campanha, que haja financiamento através das pessoas físicas, com limites, porque nós também não concordamos que aqueles muito ricos coloquem muito mais dinheiro na campanha do que aqueles que têm menos. Portanto, reivindicamos que seja aprovado aqui e apoiamos a proposta de que haja limite de doação. Então, senhor presidente, nós acreditamos que é necessária uma reforma política de caráter democrático, de caráter de ampliação da participação popular e não de restrição, como está propondo aqui o relatório do nosso relator Marcelo Castro, apesar de que nós sabemos da sua discordância em relação a certas ideias, sabemos do seu posicionamento, mas Marcelo, você me desculpa, esse relatório infelizmente tem a sua lavra e, portanto, nós discordamos dele. E não que discordamos das suas ideias, que nós a conhecemos e sabemos muito bem que o senhor defende aqui a democracia, a ampliação da participação da população na vida política nacional, não só votando, porque nós não queremos que o eleitor, que a população seja meramente eleitor, nós queremos que participe, que tenha a possibilidade de ser candidato, que tenha a possibilidade de disputar uma eleição, porque nós sabemos que aqueles que têm vontade de participar da vida política querem também ser candidatos, querem também representar suas ideias nas câmaras de vereadores, nas assembleias e aqui na Câmara dos Deputados em Brasília e no Senado. Portanto, nós discordamos dessa proposta, vamos votar contrariamente ao Distritão e vamos votar contrariamente também ao financiamento das empresas privadas nas eleições. Senhor presidente, o senhor foi muito gentil em não marcar meu tempo, mas eu vou encerrar por aqui e agradecer a sua tolerância. Muito obrigado.